seguir, o Jornal do Imigrante Brasileiro de todo mundo. Vandrei Pereira apresenta o CBTV News. O tempo passa num flash. A cada ano, novos caminhos, novos desafios, novas lutas. Brasileiros sempre lutam forte, sempre dão um show. Em 2018, a CBTV faz 1 ano. Somos jovens, mas temos garra e muita esperança na força do brasileiro. Não importa onde, em qualquer lugar do mundo, o Brasil pulsa dentro do nosso peito. No nosso canal você se vê de qualquer lugar. Na CBTV. Agora falamos diretamente com você. Novos programas com informação de qualidade. Na CBTV. Jornalismo moderno, ao vivo e com a sua participação online. Na CBTV tem de tudo, tem. Na CBTV. O futuro começou e a sua TV mudou. Navegue no nosso site, assista as nossas lives. Comente nas redes sociais, assista o que quiser, quando puder, no nosso novo aplicativo. Sua plataforma digital CBTV Internacional. Inocentada, a mulher do atirador da Boate Pulse em Orlando, um dos piores ataques a tiros dos Estados Unidos. Brasileira encontrada com 30 facadas em estacionamento de Kissimmee, na Flórida. Terremoto, os tremores de 6,9 de magnitude atingiram Papua Nova Guiné. Rússia vai expulsar 60 diplomatas americanos do país. Diretora de comunicação da Casa Branca deixa o cargo. Alvo de cyberataque. Vazamento de dados de filial de loja americana afeta 150 milhões de usuários. Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia cardíaca de emergência nos Estados Unidos. Descoberta: cientistas encontram aldeias perdidas que podem recontar a história da Amazônia. No esporte tem beisebol com a Liga Profissional Americana. E uma aventura cheia de emoção no Parque Gatorland, em Orlando. Hoje é sexta-feira, 30 de março. Está no ar mais uma edição do CBTV News. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do CBTV News, aqui pela CBTV Internacional. Você também nos assiste pelo Facebook, no CBTV Internacional, nosso perfil na rede social, CBTV News. É um jornal feito para a nossa comunidade brasileira ao redor do mundo. A nossa redação está aqui em Orlando, na Flórida. E você também pode conversar com a gente pelo nosso site, pelo cbtvi.com. Isso mesmo, cbtvi.com, nosso novo site aqui da CBTV, com todo o nosso conteúdo, toda a programação e também a programação ao vivo. A gente começa essa edição de sexta-feira, falando sobre um caso emblemático aqui em Orlando, o caso da Boate Pulse, um dos piores ataques terroristas dos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Olha, nessa sexta-feira, a Noor Salmon, a viúva do homem que matou 49 pessoas a tiros dentro da boate aqui em Orlando, ela foi inocentada das acusações que vinha sofrendo de ter ajudado o marido dela, o atirador, e também por ter mentido para o FBI. Essa decisão foi tomada por um tribunal distrital aqui de Orlando. A Noor Salmon era casada com o Omar Mateen. Ela foi acusada de obstruir a investigação, ou seja, de dificultar a investigação do FBI e também de fornecer materiais a uma organização terrorista. Bem, os promotores desse caso alegavam que ela sabia das armas do marido, sabia do interesse dele por vídeos muçulmanos, extremistas, e também da intenção do marido de promover um ataque. E olha, ela também é acusada pelo fato de não ter feito nada para impedir o marido nesse ataque dentro da Boate Pulse. De acordo com a agência de notícias Associated Press, os advogados de defesa dela argumentaram que ela é uma mulher simples, de baixo QI,
e que ela teria sido abusada pelo marido. Para você relembrar esse caso, né, que teve repercussão internacional, em junho de 2016, o Omar Mateen atirou, né, entrou na boate e atirou contra os frequentadores da boate Pulse. 49 pessoas morreram. O atirador era um cidadão americano, mas filho de pais afegãos. Ele já tinha sido investigado por citar possíveis ligações com terroristas, né, a alguns colegas de trabalho dele, e chegou a ser interrogado pelo FBI por 2 vezes. Na época, o pai, né, do assassino, o pai do atirador, negou que esse crime tivesse motivações religiosas. Ele disse que o filho tinha, sim, comportamentos homofóbicos e, por isso, resolveu fazer um ataque dentro de uma boate gay. A gente segue com o CBTV News, tem notícias de um terremoto. Pois é, mais um terremoto atingiu Papua Nova Guiné. Olha, esses tremores foram sentidos na capital da província de Nova Bretanha Oriental. Felizmente, não há relatos de vítimas. O terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa sul de Papua Nova Guiné. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi registrado a 7,2 quilômetros da cidade de Kokopo e a 35 quilômetros de profundidade. Papua Nova Guiné está situada no Anel de Fogo, uma linha de falhas sísmicas que circundam o Pacífico e tem frequentes terremotos e erupções vulcânicas. Além disso, é um dos países mais pobres do mundo e ainda está se recuperando de um tremor de magnitude 7,5 há um mês, que matou pelo menos 100 pessoas. Agora, falando sobre a Rússia, né, o país divulgou um vídeo de um teste considerado bem sucedido de um míssil balístico intercontinental chamado Sarmat, ou seja, um míssil com uma capacidade de voo muito grande. O Ministério de Defesa russo informou que o míssil foi lançado de uma base espacial no noroeste da Rússia e com o objetivo de testar, né, o desempenho desse míssil numa fase inicial do projeto. Bem, recentemente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou que este míssil pesa 200 toneladas e que pode sobrevoar longas distâncias, os polos norte ou sul e atingir alvos em qualquer parte do mundo. E a preocupação, né, segue com os testes nucleares também com relação à Rússia. Olha agora uma história triste que envolve uma brasileira e que chamou muita atenção pela gravidade desse caso. A Rosinei Souza Cavalcante, de 51 anos, ela foi internada em um hospital de Kissimmee, aqui na Flórida, muito perto de Orlando, depois de ter sido encontrada com marcas de pelo menos 30 facadas pelo corpo. De acordo com a família da manicure, né, da Rosinei, ela teve a mão amputada e agora está internada numa unidade de terapia intensiva. Segundo os parentes, a Rosinei foi casada com um americano por pelo menos 12 anos. Ela morava em Boston. Há 4 anos, depois de se separar do marido, ela voltou para o Brasil. E no ano passado, decidiu retornar aqui para os Estados Unidos, mas dessa vez para o estado da Flórida. Ainda de acordo com os parentes, a brasileira ficou desaparecida, né, por alguns dias e uma amiga chegou a comunicar à polícia americana. Bem, os policiais acabaram encontrando, né, depois a Rosinei com 30 facadas pelo corpo. Ela está agora numa unidade de terapia intensiva. O corpo foi encontrado no estacionamento com vida, né? Ela está com vida, está nesse momento num hospital correndo sério risco. A polícia está investigando o motivo, quais as motivações desse crime. Eu volto no próximo bloco do CBTV News para falar sobre mais um vazamento de dados pela internet, agora de uma conhecida loja americana. Olha, pelo menos 150 milhões de usuários foram atingidos. E a Rússia deu troco, né? Depois dos Estados Unidos expulsarem russos do país, agora a Rússia pretende expulsar diplomatas americanos. Tem ainda as notícias do esporte, a gente vai falar de beisebol hoje aqui no CBTV News. Eu já volto rapidinho.
A Safety Tax, uma das maiores empresas de assessoria contábil e tributária dos Estados Unidos, está preparada para atender você junto à Receita Federal, na sua declaração de imposto de renda, na formação e administração da sua empresa. Para você que pretende viver ou investir nos Estados Unidos, consulte a empresa que fala a sua língua. Ligue agora mesmo e agende uma consulta. 407-888-4747. Safety Tax and Bookkeeping. Você e sua empresa estão seguros aqui. Brasil, a Bahia, a alegria, a Amazônia, a gente sonha. Rio de Janeiro, carnaval, não tem igual. Férias, negócios ou prazer. Viaje tranquilo. Costa Brasil Tours. Viaje tranquilo. Costa Brasil Tours. 1866-579-5842. Desde 1985, a Florida Christian University vem potencializando pessoas do mundo todo para atingir seus objetivos. Estude em qualquer lugar do mundo, no seu tempo, no seu idioma, com preços acessíveis, através de uma experiência transformacional. Visite agora o nosso website e faça uma opção pelo seu desenvolvimento. Florida Christian University, a universidade que entende você. Face Brasil, jovem, moderna, cheia de ideias e ótimo astral. Na Face Brasil você também encontra as melhores dicas de compras e bem-estar. Quem visita ou vive na Flórida pode ter em mãos uma revista que se propõe a ser a Face dos brasileiros. Você também pode acessar a Face Brasil na versão digital, através do seu celular ou tablet. Pegue o seu exemplar ainda hoje. Face Brasil é a revista mais lida por brasileiros na Flórida. Boa leitura! Muito bem, de volta com o nosso CBTV News aqui pela CBTV. E você, sabe como interagir com a gente, como mandar um recado? Você pode mandar um e-mail para a gente com uma sugestão de reportagem, aquele problema aí, né, da sua região, enfim, algo que você acha interessante, uma dica de lazer. Que tal? Anote, cbtvnews@cbtvi.com. Isso mesmo, mais um tempinho para você, cbtvnews@cbtvi.com. É o e-mail aqui do CBTV News para você conversar diretamente com a gente. Olha, pessoal, cada vez mais comum, né, casos envolvendo a internet, crimes, né? Tem mais um vazamento, um caso de vazamento de dados pela rede. Desta vez aconteceu com a loja americana de equipamentos esportivos, a Under Armour, que foi vítima de um chamado cyber attack, né, que afetou 150 milhões de usuários. De acordo com a empresa, esse problema aconteceu num aplicativo da companhia chamado de MyFitnessPal, que permite, né, aos usuários registrarem ali as atividades, o consumo de calorias, né, o gasto calórico, enfim, um aplicativo fitness pelo telefone. Houve um vazamento, né, de dados com nomes de usuários e também os e-mails. A empresa garante, né, que não foram atingidos, não foram afetados os números de seguro social e os dados de cartão de crédito. Bem, mas a preocupação sempre é grande. Todas as pessoas afetadas com esse problema estão sendo notificadas por um e-mail e também por mensagens para que atualizem as informações e principalmente protejam, né, os seus dados das contas. Trocar as senhas, né, é básico nesse caso. Uma investigação já foi aberta para apurar esse caso, mais um caso de vazamento de dados pela internet. Gente, teve mais uma baixa no governo Donald Trump. A diretora de comunicação da Casa Branca, a Hope Dix, deixou o cargo um mês, né, depois de anunciar uma renúncia. De acordo com jornais americanos, o presidente Donald Trump não está com pressa para pôr outra pessoa no cargo. Veja só. Hope Hicks deixou o cargo de diretora de comunicação da Casa Branca nesta quinta-feira. Ela era a assessora mais antiga e mais próxima do presidente Donald Trump. A assessora se despediu de Trump e os dois saíram juntos do salão oval da Casa Branca para saudar os jornalistas. A assessora, de 29 anos, anunciou no fim de fevereiro que deixaria o cargo para buscar outras oportunidades.
O anúncio veio depois de Hope Hicks reconhecer em uma audiência num comitê do Congresso que investiga a influência da Rússia nas eleições, que disse mentiras piedosas para favorecer Trump. Por enquanto, não há um substituto para Hope Hicks. Segundo a imprensa americana, Donald Trump parece não estar com pressa para contratar alguém, já que ele confia na própria capacidade de transmitir as mensagens que deseja, principalmente pelo Twitter. De acordo com a CNN, várias pessoas que assessoram Trump fora da Casa Branca disseram que ele não precisa de um chefe de gabinete ou de um diretor de comunicação. E a Rússia expulsou 60 diplomatas americanos e fechou também o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. Olha, de acordo com esse comunicado oficial, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, os americanos têm até o dia 5 de abril para deixar o território russo. Já o Departamento de Estado americano disse que essa medida é injustificada, ou seja, não há justificativa. Na segunda-feira, os Estados Unidos também anunciaram a expulsão de 60 russos, entre diplomatas e funcionários do governo. É uma resposta, deu troco, é uma resposta a essa retaliação de vários países contra o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. Nós mostramos esse caso aqui no CBTV News. De acordo com a Inglaterra, esse atentado foi arquitetado por Moscou, mas a Rússia nega o envolvimento nesse caso. Hora do esporte aqui no CBTV News. Ontem começou a chamada MLB, ou MLB, a Liga Profissional Americana de Beisebol. Dá só uma olhada nos detalhes com Fernando Andrade. A Major League Baseball começou ontem e trouxe um início agitado para os fãs de beisebol. E foi logo no comecinho mesmo, bem no primeiro arremesso. Ian Happ do Chicago Cubs não precisou esperar nada para conectar um home run na partida diante do Miami Marlins em Miami. O jogo foi marcado ainda pela homenagem de Anthony Rizzo, primeira base dos Cubs e ex-aluno da escola Marjorie Stoneman Douglas, onde há poucas semanas 17 alunos foram assassinados por um atirador. Rizzo também conseguiu um home run sendo aplaudido por torcedores das duas equipes. No fim, vitória do Chicago Cubs sobre o Miami Marlins por 8-4. Em Toronto, o New York Yankees, maior vencedor da liga com 27 títulos, começou bem diante do Toronto Blue Jays. Destaque para Giancarlo Stanton, principal reforço do time do Bronx, e que em sua primeira chance de rebater com a camisa dos Yankees, mandou a bola para fora do campo, impulsionando 2 corridas na vitória dos Yankees por 6-1. E a temporada começou com derrota para os times que têm brasileiros. Em Seattle, os Mariners derrotaram o Cleveland Indians do receptor Ian Gomes por 2-1. Já o Kansas City Royals do jardineiro central Paulo Orlando sofreu o maior massacre da rodada, perdendo para o Chicago White Sox por 14-7. Já o arremessador Luiz Gohara do Atlanta Braves ficou fora da vitória da equipe sobre o Philadelphia Phillies por 8-5. Gohara se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Eu volto já, rapidinho no próximo bloco, falando sobre a cirurgia de emergência que o ator Arnold Schwarzenegger teve que fazer. E mais cientistas encontraram aldeias perdidas que podem recontar a história da Amazônia e de que muita gente já morou por lá. E aí, nas aventuras num parque aqui de Orlando, num outro parque. A gente tem uma dica aí pro seu fim de semana. A gente já volta com mais detalhes aqui no CBTV News. Sou o Gilson, bem-vindos à minha casa. No Gilson's Restaurante, você será tratado como um membro da família. Todos os dias, um maravilhoso buffet com o melhor da culinária brasileira. Adega climatizada internacional. Aos sábados, a famosa feijoada 5 estrelas.
Aqui no Gilsons temos sempre aquele toque pessoal. Sobremesas especiais com minha assinatura. Venha se sentir em casa, no Gilsons. Loja Conceito com solução completa para a sua casa. Montamos o seu projeto personalizado para casas residenciais, casas de investimento, ambientes comerciais. Trabalhamos com o seu orçamento. Móveis modernos, papéis de parede, lustres, tapetes, espelhos sob medida, marcenaria, arquitetura, decoração, remodelagem. Creative Design. Seu sonho é o nosso projeto. Está precisando de um novo escritório na América? Escolha Orlando. O Lakehurst Building é um prédio de escritórios localizado no coração do corredor turístico e tecnológico da Flórida. Aqui você recebe um serviço de qualidade para proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para você e seus visitantes. Venha conhecer seu novo endereço em Orlando. Lakehurst Building, um endereço certo para o seu negócio. A Safety Tax, uma das maiores empresas de assessoria contábil e tributária dos Estados Unidos, está preparada para atender você junto à Receita Federal, na sua declaração de imposto de renda, na formação e administração da sua empresa. Para você que pretende viver ou investir nos Estados Unidos, consulte a empresa que fala a sua língua. Ligue agora mesmo e agende uma consulta. 407-888-4747. Safety Tax and Bookkeeping. Você e sua empresa estão seguros aqui. Muito bem, já estamos de volta com o nosso CBTV News, nosso terceiro bloco, e você já está curtindo nas nossas redes sociais. Olha, tem detalhes de vários programas que vão ainda entrar no ar, né? Os detalhes, os bastidores aqui do CBTV News, do Na Mira com Paulo Sérgio, da revista de domingo, dos programas todos da nossa grade de programação, tudo nas nossas redes sociais, sempre CBTV Internacional, Twitter, Facebook, Instagram e também, é claro, no cbtvi.com, que é o nosso site aqui da CBTV. Gente, o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, está com 70 anos, passou por uma cirurgia cardíaca de emergência nessa sexta-feira. De acordo com o site americano, de notícias, o TMZ, ele foi internado ontem num hospital em Los Angeles para fazer um cateterismo em uma válvula cardíaca. Pois é, mas, no entanto, houve complicações durante esse procedimento e o Arnold Schwarzenegger teve que ser operado urgentemente. Ainda de acordo com o site de notícias, essa operação durou várias horas e o estado de saúde do ator é estável. Essa não é a primeira vez que o ator passa por um procedimento cardíaco. Por incrível que pareça, isso já aconteceu em 97, ele passou também por uma cirurgia para substituir uma válvula do coração. Tem uma notícia bem interessante aqui, olha, uma descoberta que pode recontar a história da maior floresta do mundo, bem conhecida pelos brasileiros, boa parte está no Brasil, a Amazônia. De acordo com a reportagem da rede BBC, cientistas do Reino Unido agora sabem que quase 1 milhão de pessoas já habitaram a Amazônia, veja só. O desmatamento é uma ameaça à Amazônia. Mas desta vez ele foi a peça-chave para uma descoberta arqueológica que pode recontar a história da maior floresta do mundo. Graças às imagens aéreas de áreas desmatadas no Mato Grosso, um grupo de arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, descobriu 81 aldeias que foram habitadas por aproximadamente 1 milhão de pessoas entre os anos de 1200 e 1450. Até pouco tempo atrás, estimava-se que antes da colonização viviam 8 milhões de pessoas nos 5 milhões e meio de quilômetros quadrados da Amazônia. Mas a recém-descoberta da área de tribos sugere que só em 2 mil quilômetros quadrados viviam cerca de 750 mil pessoas. Um aspecto interessante da descoberta é que os assentamentos ficam distantes dos principais rios, o que contraria a tese de que as maiores populações anteriores à chegada dos europeus na América se concentravam em torno de grandes fontes de água. Interessante, né?
E você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Já sabe como fica a previsão do tempo? Orlando e também para a região de Boston, em Massachusetts. Agora, previsão do tempo com a narração de Luciane Duque. Neste sábado, a previsão é de tempo nublado em Orlando e com as temperaturas que vão variar entre a máxima de 25 graus e mínima de 17 na madrugada. Para o domingo, estão previstas pancadas de chuva pela manhã com tempestades à tarde. Máxima de 28 e mínima de 18 graus. E de acordo com o Serviço de Meteorologia, na segunda-feira o dia vai ficar parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 19. A previsão é de um sábado ensolarado em Boston. As temperaturas vão ficar entre a máxima de 13 e a mínima de 5 graus. Os meteorologistas preveem um domingo de Páscoa com tempo parcialmente nublado e ventos de até 50 km por hora. As temperaturas vão cair, máxima de 12 e a mínima de 0 grau. Na segunda-feira, vai chover e tem previsão de pancadas de neve, máxima de 6 graus e mínima de 0 grau. Bem, aqui no CBTV News é assim, a gente dá a previsão do tempo, né? As informações para você da previsão do tempo para o fim de semana e também dicas para o seu fim de semana. Você já sabe o que vai fazer? Olha, aqui em Orlando, uma opção bem bacana se você curte crocodilos, né? Os chamados alligators, isso mesmo. Tem um parque chamado Gatorland, que é uma aventura muito bacana para toda a família, veja só. O Gatorland foi inaugurado em 1949. É um parque temático conhecido mundialmente como a capital dos crocodilos. Além de ser um local turístico, também desenvolve trabalhos para a preservação de algumas espécies ameaçadas de extinção. Ao longo de todos esses anos de funcionamento, o Gatorland já recebeu milhares de visitantes e sempre prepara atrações inéditas a cada nova temporada. Uma das preferidas dos visitantes é a luta entre um domador e um crocodilo em uma espécie de arena com outros animais perigosos. Há também o momento em que os tratadores jogam pedaços de carne aos jacarés e eles saltam para abocanhar o alimento no ar. Em uma das atrações ficam os jacarés brancos e os albinos. O jacaré branco é uma espécie muito rara, só 12 exemplares desta espécie existem no mundo todo e 3 deles estão no Gatorland. Não são só os répteis que habitam no parque. Existe um aviário com papagaios, periquitos e outros pássaros vindos de várias partes do mundo. No Gatorland tem um serpentário com espécies nativas, algumas venenosas e outras muito exóticas. Para quem gosta de muita aventura, tem a tirolesa. A experiência toda dura 1h30. O visitante também pode passear pelo Gatorland Express. Tá aí, muito bacana, né? Tá aí a dica. O Gatorland fica aberto todos os dias, das 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos variam de acordo, né, com a faixa etária, com a idade. Gente, você pode acompanhar toda a programação aqui da CBTV Internacional quando quiser, na hora que quiser. Isso mesmo, nós temos o nosso site onde toda a programação está lá disponível. Aquilo que você não viu, aquilo que você perdeu, aquilo que alguém falou para você que foi bacana e você tem que ver, acesse agora cbtvi.com. Nosso site está bem completo, fácil de navegar e também tem, é claro, a programação ao vivo, né? A programação que está ali naquele momento. Bacana? A gente se encontra domingo, 7 da noite, na revista de domingo também. O André Pereira vai estar lá conversando com vários convidados. O programa dessa semana está muito bacana. A gente fala sobre Páscoa, né? E também falamos sobre síndrome de Down. Quem vai estar no nosso programa aqui é o pastor, uma das pessoas, né? O pastor Nivaldo Nassif. Ele conta a história do filho dele, do Rafa, que teve síndrome de Down até os 33 anos, faleceu, mas ele escreveu um livro super bonito, uma pessoa iluminada, muito bacana. A gente fala de Páscoa, vamos receber muitos outros convidados bacanas, 7 da noite, aqui na CBTV Internacional, a revista de domingo. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana, feliz Páscoa, gente. CBTV News volta na segunda-feira. E lembrando, a partir de segunda-feira o CBTV News volta ao nosso horário
anterior, hein? 8 da noite, lembra? 8 da noite, com reprise às 8h30. Então não às 7, mas 8 da noite, o CBTV News a partir de segunda-feira. Tchau, tudo de bom. O futuro começou. Comunicação direta, simples e acessível para todos. Agora nós, brasileiros, espalhados por todo o mundo, temos a nossa voz. Integração e interatividade conectando a sua emoção. Jornalismo, bem-estar, culinária, turismo e diversão. CBTV Internacional.